Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Pode Aprender, primeiro de 2026. Hoje eu tô aqui com duas convidadas especiais e com a minha apresentadora. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Ana Júlia Bom Tempo. Eu vou apresentar esse podcast juntamente com o Gabriel. E nós estamos aqui com duas pessoas muito especiais, a coordenadora e uma pedagoga que está aqui com a gente há quase 10 anos. Por favor, se apresente. Muito Olá, pessoal. Eu sou a professora Eliane, sou formada em língua portuguesa, em letras, e sou pedagoga e trabalho aqui no Parque Educacional há quase 10 anos. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Edna Júlia, sou coordenadora aqui do Parque Educacional Meninos e Meninas, e é uma alegria estar aqui com vocês dois, né? São meninos jovens que eu vi crescer, então é uma alegria, é muito especial estar aqui com vocês hoje. Eu também sou formada em letras e tenho pós-graduação em programas e projetos sociais. O prazer é todo nosso, Júlia, prazer, todo e nosso. gostaria de introduzir para vocês, né? A gente vai estar falando sobre como a didática pode solucionar problemas dentro de sala de aula. Para que vocês tenham uma contextualização básica, eu vou estar introduzindo vocês sobre o que é a didática bavariana. A didática bavariana é uma metodologia de ensino inovadora que visa desenvolver habilidades e competências cognitivas. Ela é estruturada nas jornadas de aprendizagem e desenvolvem autonomia, oralidade e autodidatismo no aluno. Se vocês repararem bem nesse discurso, eu acabei de citar jornadas de aprendizagem. A Bom Tempo vai estar explicando um pouco pra gente sobre o que são essas jornadas de aprendizagem. Bom, as jornadas de aprendizagem são práticas estruturadas em duas etapas, sendo elas imersão e linguagem intencional. Na primeira etapa, que é a imersão, o estudante ele tem aquele primeiro contato com o conhecimento. Vai ser nesse momento que ele vai estruturar sua pesquisa, fazer tópicos, desenvolver o seu texto. E na segunda etapa é a parte que ele vai colocar em prática o conhecimento que ele conseguiu absorver. Que ele, juntamente com outros estudantes, vai fazer a apresentação, uma roda e vão discutir sobre o assunto. Agora, estando um pouco mais contextualizados, né, sobre o que é a didática, como funciona, né, sobre as jornadas de aprendizagem, eu gostaria de saber, professora Eliane, você que já está aqui há quase 10 anos, né, como você havia citado, e se a didática bavariana, as jornadas de aprendizagem, elas realmente ajudam no comportamento do aluno, se houve alguma mudança real dentro do comportamento do aluno em sala de aula. Gabriel, esse tempo que eu estou aqui trabalhando jornadas, eu tenho percebido, sim, uma grande mudança no comportamento dos alunos que estão conosco. A primeira mudança que eu tenho percebido é na atuação desses jovens, né, diante da atividade que nós propomos para eles. Eles deixam de ser aqueles jovens passivos e passam a ser jovens ativos, né? Porque eles têm ali que fazer um trabalho em conjunto, elaborar essas atividades e depois fazer essas apresentações. Então, este é o primeiro comportamento que eu vejo que há uma grande mudança neles, né? Porque nós estamos acostumados a ver jovens em sala de aula muito quietinhos, muito calados, copiando, né? Olhando para o quadro e às vezes não pode conversar, né? Então, esse comportamento deles em interagir um com os outros, né, e ter um bom relacionamento, você vê que eles fazem isso com alegria, essa mudança é muito E como você vê, né, como funciona o papel do professor na didática? Ele muda? Ele é muito diferente do tradicional? Qual que é a sua percepção em relação a isso? assim. O comportamento do professor também muda, porque ele estabelece uma comunicação e uma conexão muito grande com o aluno, né, nesse momento, assim, de realização das atividades. O professor, né, eu já dei aula também em outras escolas, e eu me lembro que quando eu estava em sala de aula, a minha postura era de estar ali na frente, passando conteúdo, tentando ensinar os alunos algo, né, que eu tinha para oferecer para eles de acordo com a matéria. E sempre eu estava ali à frente, né? E os alunos sentados, olhando, outros copiando, anotando alguma coisa, mas eles não tinham espaço, né, para passar também o conhecimento deles, né? Então ali eu Sim. era detentora do conhecimento, né? Hum. E hoje eu percebo, dentro da atividade que eu realizo, que esse poder do conhecimento está com todos nós. Então, o aluno hoje, ele também, né, vai à frente na sala
e ele coloca ali o seu conhecimento de acordo com aquilo que ele pesquisou, de acordo com aquilo que ele entendeu. Então a gente percebe que até nisso ele tem um crescimento muito grande. Ele ganha um protagonismo muito bom, né, dentro da Sim. didática, ele consegue fazer, ter essa participação, essa presença. E você acha que é difícil um professor que está no método tradicional, ele começar a aplicar a didática bovariana, ser um professor na didática bovariana? Você acha que essa transição é difícil, fácil, surpreendente? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Ana Júlia, no começo eu confesso que eu achei um pouco estranho, porque eu estava acostumada a estar ali na frente, ministrando a minha aula, e eu não conseguia imaginar ali o aluno estando no meu lugar. Então eu achava isso um pouco estranho. Mas, depois de participar, de praticar, eu vi que a transformação dentro da sala de aula é enorme, principalmente em benefício do aluno, né? Por quê? Hoje eu estou na sala de aula, eu passo o conteúdo, eu converso com os alunos, mas eu deixo o espaço para que eles participem também, porque eles também têm muita coisa para ensinar, né? E junto ali com os colegas, trabalhando o conteúdo, eles conseguem falar coisas que dentro do meu planejamento eu não falaria. Sim, com certeza. Falando um pouco sobre protagonismo também, né? Bom Tempo acabou citando. Nós dois, como estudantes da didática, eu não sei se eu também posso falar por ela nesse caso, e eu me senti. É muito mais prazeroso sobre aprender dentro da didática bovariana, porque gera um interesse no estudante que não é tão comum no sistema de ensino, no sistema de ensino padrão dos colégios brasileiros. Porque quando você coloca o estudante como o centro do ensino, como o centro da atenção no momento da apresentação, quando ocorre a imersão, ele desenvolve por si só, esse autodidatismo faz com que o estudante se interesse mais pelo conteúdo. E mesmo que acabe não se interessando, ele se desenvolve mais em cima desse conteúdo, porque a sinapse é obrigada a se desenvolver, sabe? Eu não sei se eu posso falar sobre Bom Tempo nesse caso, mas eu me senti muito mais confortável aprendendo aqui dentro, porque eu poderia colocar o que o professor também sabe, né, a matéria que ele está passando dentro das minhas próprias palavras. Eu me sentia mais confortável para fazer isso. Sim, com certeza. E é muito bom o estudante ele ter esse momento de visibilidade, digamos assim. Dentro da didática, o conhecimento do estudante, o autodidatismo dele é valorizado por justamente a didática girar em torno do estudante. Ele se torna o protagonista nesse contexto. E aqui no Instituto, né, aqui no Parque Educacional, a gente possui o curso de extensão, que a gente trabalha com crianças de 14 anos, né, adolescentes de 14 anos, preparando eles para o mercado de trabalho, que também é um projeto que a gente tem aqui. Em relação a isso, Júlia, você sente uma diferença em relação a adolescentes que saem do curso de extensão, vão para entrevista para as empresas, né? Do que um adolescente que veio fazer o processo seletivo e que nunca teve esse contato com a didática? Você sente uma diferença nas aprovações das entrevistas? Você sente Sim. isso? É muito importante, né, essa metodologia que ela é diferenciada, né? Ó, igual o Gabriel estava acabando de falar, o parque educacional é dos e das meninas, certo? Certo. Então, nada mais do que você ter adotado uma metodologia que realmente coloque os meninos, né, à frente. E o mais interessante da didática que eu vejo é todos terem a oportunidade de serem ouvidos, né? Como é importante a gente ser É ouvido, verdade. né? E muitas vezes os jovens até surpreendem os educadores, né? Como Sim. eles aprofundam as pesquisas, como o conhecimento deles, né, aumentam e eles têm essa possibilidade de mostrar isso. Então, a gente percebe sim os meninos de 14, 15 anos que participam do curso de extensão, que continuam, né, com a metodologia, porque aqui no Parque Educacional, a partir dos 9 anos de idade, eles já começam com a metodologia, né? E é muito interessante o crescimento, como eles desenvolvem a oralidade, né? Como eles ficam mais desinibidos, né? E você está dando voz e vez para os jovens e para as crianças e para os adolescentes. Então, o mais importante que eu acho que da didática é todos terem o momento de falar, de se manifestar, né, de expor suas ideias, de contextualizar aquele tema com a vivência dele, né? E aí a gente vai percebendo o crescimento de cada um,
né? Então, eu acho que adotar essa metodologia foi, assim, um ápice para nós, né? Porque o Parque Educacional Meninos e Meninas, aqui a gente trabalha tanto com os jovens aprendizes também, né? Os temas exigidos pelo Ministério do Trabalho, quanto os outros temas também da área de assistência social. Então, é muito importante que todos possam se manifestar. Então, a metodologia ela tem ajudado muito nisso. É muito interessante isso que a Júlia falou, porque quando você olha para esse autodidatismo, né, o autodidatismo que a gente visa desenvolver nos estudantes, eles acabam desenvolvendo autoconhecimento também. Então, a didática não é só no meio educacional por si só. Ela também desenvolve pessoas, ela desenvolve seres. Ela transforma as pessoas no sentido de elas conseguirem pensar por si próprias. A didática transforma as pessoas em pessoas mais independentes, justamente. E, Eliane, agora voltando a alguma pergunta pra você, você reparou, né, você que tá no meio educacional, você que é uma professora, você sente que alguns colegas de trabalho seus, eles sentem um desânimo na hora de entrar na sala de aula? Não, falando um pouco fora do método, né, tipo, nas escolas tradicionais, você sente que os professores estão começando a desanimar, sentem que os alunos não estão prestando mais atenção nas aulas? Como é isso? Sim, Gabriel, eu tenho percebido assim, inclusive eu tenho alguns amigos professores, né, amigas que nesse momento se encontram assim um tanto desanimados da sala de aula, né? E a gente se questiona o porquê, né? Porque é uma profissão que nós escolhemos, né? Quando nós escolhemos ser professor, é porque a gente escolhe por amor, por estar em contato com outro ser humano, com crianças, com jovens, né? Estar ali junto com eles, participando desse crescimento. É, mas eu percebo que algumas pessoas, né, alguns professores estão desanimados sim. E aí eu reflito nessa questão, que deve ser muito triste, né? Um professor está dentro de uma sala de aula querendo passar o seu conteúdo e os alunos estão ali desinteressados, conversando, brincando. Então a gente reflete, né, o porquê dessa realidade hoje em dia. Na minha opinião, eu percebo que o mais importante dentro de uma sala de aula, quando está ali o professor e os alunos realizando, né, ou estão ali para realizar um trabalho, o mais importante nesse relacionamento é a conexão que precisa haver entre o professor e o aluno, né? Então, o professor precisa gostar dos seus alunos e gostar de estar ali, e os alunos precisam gostar do seu professor e gostar de estar ali. Então, esse já é um meio caminho, né, para que o jovem ou a criança, né, possa aprender alguma coisa. Então, se não há essa conexão entre professor e aluno, né, de afeto, né, de respeito, de alegria, né, dificilmente o aluno consegue aprender alguma coisa. Ele pode estar ali olhando para o professor escrevendo no quadro, falando, mas a mente dele, ele em si, está em outro lugar. Ele pode até não estar conversando com o colega porque o professor não permite, mas a mente, a atenção, o foco dele não está ali. Então, sem foco, sem esse sentimento de alegria de estar no ambiente, o aprendizado ele não acontece da forma que deveria acontecer. Inclusive, Eliane, eu acho que esse desânimo, né, dos educadores hoje em dia na escola tradicional é justamente essa falta de interesse dos jovens, né, nos conteúdos que está pré-programado já. Mas se todos nós pararmos para pensar, tudo evolui, né? Você vê o carro de 20 anos atrás, hoje é outro, o telefone que a gente usa hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, e a forma de dar aula é sempre a mesma, né? O professor lá na frente falando. Então, isso tem que mudar. Aqui nós mudamos isso completamente. E olha o tanto que os resultados foram bacanas, né? Porque hoje em dia, todos nós temos na palma da nossa mão as informações. Então, às vezes, o educador, ele acha que ele está chegando dentro de uma sala para falar de um conteúdo novo, às vezes o jovem já conhece aquele conteúdo, às vezes não está trazendo nenhuma novidade para ele, né? E quando a gente propõe o desenvolvimento das jornadas, né, que eles vão ter que passar por todo aquele processo de pesquisa, de imersão, né, que vai ter a parte de fazer seus tópicos, de se apresentar, de expor suas ideias, de relacionar a vivência dele com aquilo que está sendo estudado, nossa, então é diferente. Então eu acho que isso é
É o grande sucesso da metodologia, é ela ser diferente do que hoje nós temos, né, do tradicional. É mais criativo, é mais dinâmico, é uma coisa assim com um tempo cronometrado. Todos sabem que tem que se falar sobre o tema conforme a jornada, né? Então, todo mundo só dá conta de falar daquilo que domina. Então, como é que eu vou dominar um tema para eu expor minhas ideias se eu antes não realizar todo o processo da jornada, né? Então, isso aí é o grande diferencial, eu acho. Certeza. E desde que o ensino chegou no Brasil, né, e se tornou acessível, público, a metodologia nunca mudou. Então, é um ensino, assim, do século XIX, século XVIII, a gente está no século XXI, tecnologia e tudo mais. É como a senhora disse, né, às vezes o estudante já teve contato com esse conteúdo por meio das redes sociais, e quando chega o momento da aula, ele não pode contribuir. Porque se ele falar, ele vai estar atrapalhando o professor, vai estar atrapalhando o raciocínio lógico, ele não consegue ter essa participação. E Eliane, em relação à sala de aula, né? Vocês duas falaram que é muito difícil aquele contato com o professor, com o estudante nas escolas, porque tem muito barulho, muita bagunça. E como é as salas de aula, né? Que eles chamam de laboratório, aqui no Parque Educacional? Sim, aqui existe aquela previsibilidade, né, que nós costumamos a dizer, né? O jovem, quando ele chega, ele já sabe o que vai acontecer, né? Ele já sabe qual é o procedimento, que aqui nós trabalhamos com procedimentos também, regras que envolvem, né, esse procedimento. Então, os jovens já conhecem esse procedimento e as regras, então ele sabe, né, que dentro do laboratório ele tem o tempo dele fazer a imersão, e nesse momento da imersão é aquele momento em que ele vai analisar o conteúdo, trabalhar, né, dentro do raciocínio lógico, o que é que ele vai apresentar. Então, essa é uma habilidade também que os jovens, né, desenvolvem, né? Eles têm que elaborar ali uma apresentação, e essa apresentação tem que ser clara, tem que ser coerente, né? Tem que ter uma lógica, e não é uma coisa assim que ele vai só ler, né? Ele vai Sim. apresentar. Então, ele já sabe que ele tem que fazer isso. Então, essa atividade já desenvolve muitas habilidades nele, né? Depois vem essa apresentação em que ele tem que fazer essa apresentação, né? Falando sobre aquilo que ele conhece, o conhecimento adquirido ali naquela hora, né? Sim. Então, ele já está desenvolvendo outras habilidades ali, né? Então, aqui acontece isso. O jovem, ele tem essa previsibilidade, ele desenvolve essa autonomia, né? Como eu disse, eu saio ali da frente, o jovem, então, ganha esse espaço para poder trabalhar essa autonomia, né? E ele vai ser, vamos dizer ali ele vai criar aquela narrativa autoral, né? Ele não precisa copiar o que eu estou falando. O Sim. importante ali não é a minha narrativa, mas o importante é a narrativa que ele desenvolve ali, que foi criada por ele mesmo. Então, isso é tão bom, né? Porque ele se sente importante. Ele começa, então, com o passar do tempo, a ganhar muita confiança. Aquele aluno que entra com uma timidez, né? Que acaba que a timidez é uma barreira enorme para o aprendizado. Com o passar do tempo, esse jovem, ele percebe que ele não é julgado quando ele fala, né? Então ele vai desenvolvendo a fala cada vez mais, e essa narrativa autoral faz com que ele se sinta importante, né, no meio ali em que ele está, e se sinta confiante também. Você pensa que, assim, além da previsibilidade também, os jovens acabam desenvolvendo algum tipo de aprendizagem colaborativa, se eles se tornam melhores para trabalhar em grupo, se tornam independentes, mas ao mesmo tempo sabem conviver em meio social, sabe? Você acha que há alguma mudança com relação a isso? Gabriel, essa pergunta é muito importante, porque hoje nós percebemos também, né, pessoas que gostam de ficar mais solitárias, né? Elas gostam de realizar um trabalho só elas mesmas, né, sem a participação de outras pessoas, justamente pela dificuldade que elas têm de se relacionar e também de aceitar a opinião diferente da opinião dela. No nosso trabalho, esse trabalho em equipe ele é levado muito a sério, né? Por isso que o trabalho ele é feito individualmente, mas ele é compartilhado com os outros integrantes que estão junto, né, com esse jovem ali na equipe. Então, se há algum desacordo, eles têm o tempo ali para conversar, para chegar num acordo, para se entenderem, né, com relação ao conteúdo, porque vai haver uma apresentação, eles têm que expor, né, o material ali que eles produziram.
Então, eles trabalham, sim, né, em equipe, e a gente acaba que prepara eles para a vida, porque ninguém vive sozinho em sociedade, né? Desde o momento que a gente nasce, nós estamos num lar convivendo com diferenças. Pai, com a mãe, com os irmãos, que são pessoas diferentes de nós. Então, só que com o passar do tempo, a gente se acostuma a viver com essas pessoas, né? Gostando ou não gostando, a gente se acostuma. Mas quando esse jovem cresce, né? Essa criança cresce, se torna já preparado, né? Já está numa idade para ir para o mercado de trabalho, ele já tem que enfrentar uma outra realidade que ele vai conviver com outras pessoas e provavelmente trabalhar dentro de uma equipe, né, com pessoas totalmente diferentes dele, com pensamentos diferentes e até com pessoas que já estão bem posicionadas no mercado de trabalho e ele está só começando. Então é um desafio muito grande esse relacionamento e essa conversa, né? E aqui a gente já começa a trabalhar com eles, né? Essa interatividade com pessoas diferentes. Então, dentro do laboratório, esse trabalho é muito bem realizado. E o tanto que é importante, né, Eliane, o desenvolvimento da comunicação, né? Sim. Principalmente para os jovens que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Porque as jornadas, ela permite. Sim. Como é que você treina a comunicação? Falando, né? E durante as jornadas, eles têm muitos momentos para se expressarem. Então, isso ajuda muito os jovens. Principalmente quando eles ingressam no primeiro emprego, né? Justamente isso que você falou, que eles vão ter convivência com pessoas que eles não conhecem, eles não escolheram aquelas pessoas, né? E ele tem que ficar ali boa parte do seu dia trabalhando com pessoas, diferentes tipos de pessoas. Então, o tanto que foi importante ter trabalhado com eles, né, nas jornadas para essas barreiras, né, da timidez serem trabalhadas, né, para o jovem ele não se frustrar no mercado de trabalho. Então, a comunicação ela é extremamente importante. E no ensino tradicional, o jovem não fala nunca, porque se ele fala, ele atrapalha o professor. Né? Então, olha que bacana a metodologia, oportunizar esses momentos, né, de desenvolvimento da oralidade. Eu acho que isso também é um ponto muito positivo. E acaba que aqui dentro, né, quando nós trabalhamos, nós sentimos a diferença que as jornadas fizeram pra gente. Como, por exemplo, a gente vai realizar algum trabalho em equipe aqui dentro, as jornadas preparam a gente pra isso, porque mesmo que nós não estejamos fazendo um trabalho diretamente, né, não estamos realizando algum tipo de serviço empresarial, nós estamos desenvolvendo alguma atividade juntos. Nós estamos aprendendo a desenvolver nossa própria oralidade, né, que é um benefício, querendo ou não, próprio, pra conviver em sociedade. Quando nós estamos na escola, por exemplo, esse estímulo é tão pouco estimulado, ele é tão negligenciado dentro da sala de aula, que os alunos acabam se desenvolvendo, né, entre aspas, em momentos sociais. Seriam quando eles estão fora da escola, que seria um momento que justamente eles deveriam aprender, sabe? E você limitar a oralidade, a convivência em equipe, a colaboração para um momento social é você limitar o seu próprio desenvolvimento, é limitar a sua própria capacidade. E usando até eu e a Bom Tempo como exemplo, nós que trabalhamos juntos, por exemplo, as jornadas ajudaram muito a gente a conviver em meio social, a se ajudar, a se desenvolver. Sim. E a didática, né, ela também sai do que a nossa sociedade está sofrendo hoje em dia, que é individualismo, né? Porque a gente tem muitas jornadas que é em grupo, a gente tem que combinar, a gente tem que conviver. Se tem algum problema, a gente precisa resolver esse problema, né? Porque a gente vai passar um período bem grande juntos, né? E acaba saindo desse individualismo também na parte de aprendizagem, porque na escola só a sua nota importa, só o seu trabalho. Se você passou de ano ou não, é só você. Mas aqui na didática bavariana, é a equipe, é o conjunto. Se a equipe aprendeu, se tá todo mundo conseguindo passar a informação pro outro, se tá todo mundo entendendo. Então, é o conjunto, não é um indivíduo, é todo mundo, né? E isso é muito bom. E não quer... Pode falar, Gi. Não, em local nenhum, nós somos sozinhos, né? Se você está dentro de uma Exatamente. empresa, você está num determinado setor, um grupo de pessoas. Se você está na sua família, você está com um grupo de pessoas. Se você está na sua escola tradicional, você está com um grupo de pessoas. Você tem seu grupo de vizinhos. Você tem vários grupos que você convive. Sim. Então, treinar essa boa convivência, né? É muito importante. E o que eu queria comentar aqui,
né, é que a prova viva do que você, Gabriel, falou e você também, Ana Júlia, são vocês mesmos, né? Que são jovens que estão conosco aqui já. O Gabriel desde os 7 anos, 9 anos, né? 7 anos. 7 anos, a Ana Júlia desde os 9 anos de Sim. idade, né? E hoje eles estão aqui conosco desempenhando um papel. Eu tenho certeza que muitos adultos teriam muita dificuldade, né, para realizar, que é estar aqui nos entrevistando e falando assim, né? A prova de que o nosso trabalho aqui realiza realmente essa habilidade, né, de trabalhar, a habilidade da comunicação, né, e dessa a confiança e a segurança, né? A prova disso são vocês mesmos que estão aqui hoje nos entrevistando, com essa boa comunicação, com tranquilidade, com segurança, né? E isso é uma habilidade que vocês não vão levar só para o mercado de trabalho, vocês vão levar para toda a vida, né? Para quando vocês constituírem, né, o lar de vocês, vocês vão também saber se relacionar dentro do lar de vocês, que é algo hoje em dia que a gente vê, observa que está tendo muita dificuldade no relacionamento dentro dos lares dos nossos Sim. alunos. Observa que essa dificuldade existe, né, em todos os lugares, né? É o fato de, às vezes, você não saber a hora certa de falar, não saber aceitar um não, né? Não saber aceitar a opinião do outro e não saber conviver também com o jeito da outra pessoa. Então, isso afeta os relacionamentos em si. E aqui nós trabalhamos dentro da didática justamente o desenvolvimento também desses relacionamentos, né? Você saber receber um não e falar assim, ó, você precisa melhorar isso. Você fez isso aqui muito bem. Mas se essa outra parte você conseguir desenvolver, vai ficar assim maravilhoso, né? Então, Sim, essa resiliência, e sim. às vezes é difícil da gente ter, né? E aqui é trabalhado naturalmente. Aqui a gente faz naturalmente. Acontecendo, né? Exatamente. E é muito bom também que, assim, principalmente os educadores, né, papel de educadores, quando acontece algum problema, algum conflito entre os estudantes, a primeira coisa que eu escuto dos educadores é: por que você acha que você está aqui? Qual que é o problema que vocês acham que aconteceram? Para a gente conseguir pensar, analisar, a gente que conversa um com o Sim. outro, a gente resolve o conflito, entra em um acordo. Então a gente tem essa como eu poderia dizer? A gente tem Autonomia. autonomia, exatamente, tem essa autonomia, a gente tem que pensar, e é muito bom, óbvio, o educador sempre auxiliando, a gente sempre ali do Sim. lado, né, a gente nunca fica sozinho, mas é muito bom essa autonomia que a didática Sim. dá pra gente. E só cortando você um pouquinho, Gabriel, complementando o que a Ana Júlia está dizendo, é que a nossa metodologia, né, a metodologia balvariana, ela não foca só no conteúdo. O conteúdo ele é importante porque ele é a base, né, vamos dizer, aquela matéria-prima que a gente utiliza para desenvolver essas habilidades. Mas as habilidades são mais importantes. É como você está dizendo, quando surge aqui algum conflito, né, e sempre há alguns problemas, né, porque Sim. todos nós estamos em fase de crescimento e também Sim. estamos aprendendo, ninguém está pronto, né? Então, nós percebemos que o importante é o ser. O importante é o jovem, o que ele sente, o que ele pensa, o que está acontecendo com ele, qual que é o processo que ele está passando agora, que está fazendo com que ele tenha dificuldade, às vezes, de se comunicar, de apresentar, né, de focar ali na leitura ou na escrita. Então, nós interagimos com esse jovem, né, dando para ele segurança e confiança de estar aqui conosco, né? Então, aqui não é um ambiente em que a gente fala só sobre conteúdo, sobre matéria, não. O ser humano aqui, ele tem o seu valor. O Sim. bacana é as oportunidades que eles têm de se autoavaliar, né, Muito Eliane? importante. Então, isso é muito bom, né? Sim, Porque todos acabam desenvolvendo, né? Não só eu avaliar o meu colega, como eu também aceitar as avaliações que fizeram de mim. Então, exatamente. isso também faz com que todos nós possamos refletir, né? Sim. Onde que eu posso melhorar, como é que está o meu estudo, o meu desenvolvimento. E algo interessante de se observar, né, é que essas habilidades desenvolvidas no estudante, essa autonomia que ele desenvolve quando ele participa das jornadas de aprendizagem, quando ele está inserido na didática balvariana, resolve um problema do estudante que, consequentemente, acaba resolvendo o problema do professor. Principalmente com relação à desmotivação, sabe, Eliane? Sim. Quando a gente olha para o estudante, muitos estudantes, né, tirando aqueles que, de fato, só não se importam muito de estar na sala de aula, né, pode ser acarretado tanto por relações parentais, enfim, não entrando muito nesse tópico, mas quando, por exemplo, temos um estudante que está desmotivado com a escola, não por esses motivos externos, mas, por exemplo,
por falta de uma metodologia de ensino e o abraça, que o coloca como centro principal de atenção, esse problema já é resolvido. E quando ele tem esse problema familiar, ele aprende aqui dentro, mesmo que involuntariamente, mesmo que secundariamente, né? Ele aprende a conviver, a ser melhor, uma pessoa melhor fora da didática também, né? Sim. Fora da jornada de aprendizagem, ele aprende a ser uma pessoa que melhor convive em sociedade. E, Sim. consequentemente, acaba gerando a motivação. A pessoa se torna mais disposta, consequentemente. E quando o aluno se torna mais motivado, muitas vezes o professor se motiva por tabela, ele acaba se motivando em cadeia. Exatamente. Porque quando ele vê que pelo menos tem alguns alunos interessados ali na aula, muitos professores conseguem achar motivação nos alunos. Como, por exemplo, tem uma metade da sala que eu sinto que não tá prestando muita atenção, mas tem essa metade que ela tá prestando. Então eu vou me focar, eu vou me concentrar a dar aula pra essa metade da sala que realmente se importa, sabe? E isso também acontece para os alunos. Quando o aluno sente que o professor tá desmotivado, mesmo o aluno que tá com motivação pra aprender no dia, ele acaba não aprendendo muito. E quando você vê a pessoa central, né, a imagem central da sua sala de aula se desmotivando, muitas vezes é complicado de se manter motivado ainda e aprender, sabe? Então é uma reação em cadeia. E, Eliane, para desenvolver a jornada de aprendizagem, a gente utiliza uma ferramenta. A gente aprende a utilizar uma ferramenta, sendo essa a inteligência artificial. Você acha que a inteligência artificial, quando utilizada como ferramenta, ela é benéfica para os alunos? Como funciona a utilização dela dentro da didática bovariana? Gabriel, a utilização da IA ela é muito benéfica, sim, né? Porque se nós não temos ali os nossos alunos utilizando, né, a IA para também realizar os seus trabalhos, qual é a outra opção? O professor vai continuar ali na frente, né? No caso, eu teria que continuar ali na frente dando a minha aula. E a minha aula seria só aquilo que eu planejei, né? Então, eu planejei aquele conteúdo, naquele dia, nada pode sair fora daquilo. Tem que ser aquilo, né? Ou então eu poderia usar o livro didático, né? E os alunos ficariam ali na leitura, na escrita, na cópia, né? Agora, já com a IA, e é algo que a gente precisa lembrar, né, Gabriel, que faz parte da nossa realidade. A IA chegou realmente para transformar, né, fazer essa grande transformação no mundo, e a escola não pode ficar para trás, né, nessa inovação, porque a IA hoje ela tem um conteúdo, né, uma grade de conteúdos imensa, né? E a gente precisa aprender a usar a IA. Então, dentro do laboratório, os alunos fazem, assim, a utilização da IA, é o local onde eles fazem as suas pesquisas. É claro que a IA entrega ali para eles, né? Eles fazem ali, constrói seus prompts e a IA devolve para eles ali o que eles querem saber. Mas em cima disso é que eles vão trabalhar, né? A IA não vai fazer a apresentação para eles, a IA não vai criar narrativa autoral, né, para eles, porque ela não vai lá na frente falar por eles. Eles é que vão ter que trabalhar com a IA a fim de se beneficiarem, né, desenvolvendo essas habilidades, que é a leitura, a interpretação daquela informação que chegou para eles. E não só fazer a leitura e a interpretação, eles têm que fazer o link daquela informação com a vida pessoal deles, com a bagagem de vida que eles têm também, né? Porque isso também é uma coisa que a gente pede para que eles façam. Então, a IA hoje em dia, não tem como a gente não trabalhar com essa ferramenta da sala de aula. Os educadores, eles têm que ter domínio, né, das ferramentas que a IA proporciona. A gente não pode proibir. Eu vou proibir. Como assim? Né? Isso é uma tecnologia, algo que veio para nos ajudar, que facilita tanto o trabalho de todos. Então, eu acho que o foco do educador não é proibir as ferramentas tecnológicas, é sim abraçar, aprender e utilizar. Né? E isso se torna mais motivador ainda para os jovens, porque eles adoram, né, tudo que é novo, tudo que vem, né, de tecnologia, tudo que inova. E nós temos sim que ter, que nos, né, a gente tem que conhecer, tem que aprender para a gente ter capacidade de utilizar essas ferramentas. E vira uma grande troca de informação, né? Sim, E o educador, muitas vezes, ele percebe que aquele jovem sabe mais do que ele em relação àquilo. Mas isso não é motivo para proibir ou para desanimá-lo, né? É motivo para o educador correr atrás dessa informação que está na palma da mão de cada um de vocês, né? Sim.
Beleza. E a minha última pergunta é que, na sua visão, Eliane, como o estudante ele aprende mais quando ele para de ser apenas um receptor, né, do conhecimento e ele passa a começar a construir a aprendizagem, tanto no ele construindo no seu caderno e no conjunto, todo mundo falando, estudando junto. Sim, ele aprende porque ele vai fazer essa construção de acordo com a capacidade dele. E a partir do momento que ele descobre que essa capacidade é flexível, né, que ele não está limitado a essa capacidade, que quanto mais ele faz e quanto mais ele realiza, mais ele aprende, mais desperta nele, né, essa segurança, essa confiança de estar, sim, ali produzindo uma atividade, produzindo um trabalho, e ele sabe que ele está também melhorando as apresentações e a comunicação cada vez mais. Então, isso sim leva o aluno não só a aprender, mas é aquilo que a gente falou, a ter essa autoestima elevada, que é muito importante para Sim, com nós. certeza. E agora, pra finalizar, Eliane e Júlia, né? Uma pergunta pra ambas. O que vocês acham? Qual conselho vocês dariam pra algum professor que tem vontade de inovar e quer buscar novas práticas em sala de aula, mas tem receio? Qual mensagem vocês querem mandar pra eles? Bom, vou deixar a Eliane falar primeiro. Vai. Bom, eu penso, Gabriel, que a vida é muito dinâmica. A própria natureza mostra isso para nós. Você pegar uma semente pequenininha e colocar ela na terra. Se você abandonar essa semente aqui, numa terra seca, na água, na sombra, no sol, com certeza ela não vai germinar. Vai secar ali, vai morrer ali mesmo. Então a natureza é muito dinâmica e nós também somos dinâmicos. Então toda vez que eu, como professora, né, quiser fazer com que o meu aluno fique como essa semente, paradinho ali, só me ouvindo, só me escutando, né, eu vou estar limitando ele ali ao crescimento que ele tem direito. Então, a mensagem que eu deixo é que a vida é muito. Nós também somos e a gente precisa seguir, né, esse crescimento, essa evolução que a própria vida mostra para nós. Então, toda vez que eu me sentir desmotivada, ou que algum professor se sentir desmotivado, a gente precisa lembrar que a gente sempre tem capacidade de melhorar. Se eu estou desmotivada com alguma coisa, se eu estou desmotivada com os meus alunos, com a sala de aula, então eu preciso parar um pouquinho, refletir e pensar assim, o que é que eu preciso melhorar? O que é que eu preciso mudar? Porque quando essa desmotivação chega, ela é sinal de que está na hora de mudar alguma coisa, né? E a gente não só precisa entender que está na hora de mudar, mas principalmente aceitar as mudanças. Nós estamos vivendo agora num momento de grande transição, né, em que as coisas estão sim mudando, e lutar contra essa mudança acaba fazendo com que a gente ou se adoeça, né, ou fique estagnado. Preciso a gente remar de acordo com a maré. E ser um professor, eu acho que é uma das profissões mais belas que existe, né? Mas aquele professor quer resultados diferentes, ele tem que fazer diferente. Se ele insiste na mesma forma nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com tanta transformação, ele não vai conseguir. Então, ele tem sim que procurar novas metodologias, ele tem sim que fazer diferente, ele tem que estudar, ele tem que parar de achar que quando ele está lá falando por mais de 40 minutos, né? As crianças, os jovens não estão mais prestando atenção, porque a nossa capacidade de prestar atenção ela é muito curta, né? Então, se você quer continuar nessa bela profissão, você tem que fazer de forma diferente, né? Alguns professores falam assim, não, eu fiz pós-graduação, eu fiz doutorado, eu fiz mestrado, ótimo, isso foi bom para o professor. Em que isso foi bom para o jovem? Né? Se eu tenho um professor que vai lá na frente, que fala belíssimo, que fala, como que eu sei que aquilo ali foi transmitido? Não foi. Se eu não tenho um momento dentro do laboratório para ouvir, né, para entender cada jovem ali, o que ficou para cada um,
não é possível avaliar o meu trabalho. Então, temos sim que mudar a forma como é feito, porque senão a gente vai ficar estagnado. Então, eu deixo essa mensagem para os professores. Quer resultados diferentes? Faça diferente. Muito obrigada. Agora, antes de finalizar de vez o podcast, eu gostaria de deixar uma mensagem pros estudantes, né? E até os professores são eternos aprendizes. Então, para um sistema que nem sequer te coloca como centro da aprendizagem, né, o sistema tradicional de ensino, não se sintam desmotivados porque vocês não conseguem aprender ou porque vocês não conseguem se focar. Coloquem-se no centro das suas próprias jornadas. Você vai chegar em casa e vai lembrar, você vai falar para si mesmo que você é o centro da sua própria vida. E o eterno aprendiz que tá te dando aquela aula, o professor que tá te dando aquela aula, ele, querendo ou não, é uma ferramenta daquele sistema de ensino para te ajudar. Então, coloque-se em primeiro lugar no seu próprio ponto de vista. Essa é a minha dica. Quando você se coloca acima na sua própria concepção, eu acredito que você consegue se desenvolver melhor, mesmo tendo que enfrentar o sistema de ensino tradicional. E até mais. Esse foi o Pode Aprender de hoje. Primeiro podcast de 2026. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês duas estarem aqui, conversar com a gente, ter falado dessas coisas, que foi muito bom pra gente aprender até mais sobre a didática, né? E pro pessoal que não conhece aprender também. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.